Boa noite. Veja no Jornal da Câmara de hoje. Aprovado o projeto de lei para padronizar os abrigos de ônibus. Estão previstos 2 modelos, contemplando inclusive pessoas com necessidades especiais. Formulário Ficha Limpa aos servidores será instituído no Legislativo. Definiu alguns critérios legais para a contratação dos cargos comissionados. Desportistas em destaque receberão medalha Jarba Sampaio Correia. A distinção será entregue aos organizadores de eventos, atletas e dirigentes que se destacam na área desportista. Integrantes do Comitê de Combate ao Crack palestram em Getúlio Vargas. Mostrando o efeito da droga no organismo da pessoa, a sequela que a droga deixa. Codepas não responde pedido de informações da CPI. Nós esperamos que nos próximos 10 dias aí, chegue até a comissão, até a nossa comissão, a CPI, né, o que foi solicitado. A Câmara de Vereadores apreciou na segunda plenária da semana 7 proposições. No Jornal da Câmara de ontem, você conheceu parte delas. E hoje iremos apresentar o restante. Iniciamos pela proposta do vereador Alberi Grando, que vai padronizar os abrigos de ônibus em Passo Fundo. De acordo com o parlamentar, os equipamentos deverão respeitar as cores da bandeira do município, ou seja, verde e azul. Estão previstos 2 modelos, contemplando inclusive pessoas com necessidades especiais. Os abrigos precisam respeitar as dimensões da calçada. Nós nos baseamos na Associação Brasileira de Técnica, quer dizer, não é uma coisa inventada por nós. Nós estamos padronizando de acordo com o que existe mais atualizado em termos de legislação desse tipo de estrutura social. Nós teremos, então, os abrigos, agora os passos não é uma simples parada, é um abrigo mesmo, que vai abrigar aquelas pessoas que estão esperando o ônibus. Inclusive, existe o abrigo, ele vai até onde para o ônibus, quer dizer, até o limite da calçada, protegendo na chuva e outras intempéries que possam acontecer. Além disso, essa parada também abriga aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. E protege, tanto atrás como do lado da parada. Com isso, a intenção de Alberi Grando é fazer com que se tenha um padrão válido para os próximos prefeitos. Agora nós seremos a marca de Passo Fundo, independente do partido ou do prefeito que está no governo no momento. Foi aprovado ainda um projeto de resolução da mesa diretora. O documento foi apresentado pelo presidente Márcio Patucci e institui o formulário de declaração do cumprimento da lei da Ficha Limpa. O artigo 5º da nossa lei orgânica, que foi alterado em 2010, com uma emenda de iniciativa do então vereador Rafael Bortoluzzi, com base numa iniciativa de uma legislação nacional, essa de vontade popular, onde que definiu alguns critérios legais para a contratação dos cargos comissionados, né? E entre esses critérios, por exemplo, né, a não condenação em 1º e 2º grau, condenação judicial, não condenação criminal, que as pessoas, para trabalhar na atividade pública, tenham que ter um mínimo de lisura e compromisso e moralidade, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que atender uma disposição que a lei orgânica já determina desde 2010. Só que nós queremos que esse formulário seja preenchido pelos cargos comissionados da Câmara de Vereadores anualmente, né? Porque daqui a pouco alguém sofre uma restrição, sofre alguma condenação e nós não ficamos sabendo disso. E, de certa forma, nós vamos ter pessoas trabalhando, né, inaptas, com uma impropriedade até mesmo material para estar trabalhando no poder público, e isso quem sofre é o parlamento como um todo. Os servidores públicos que foram nomeados antes da vigência desta resolução para cargos em comissão ou funções gratificadas deverão preencher este formulário e entregar no administrativo da Câmara Municipal até o dia 30 de setembro. Caso contrário, o pagamento de salário e outros benefícios serão bloqueados. Pode chegar ao caso de exoneração, porque os cargos são de livre nomeação e exoneração do presidente da Câmara.
Em 2008, a administração municipal firmou um protocolo de intenções com a Companhia de Bebidas das Américas para que ela se instalasse na cidade. Por isso, a Câmara de Vereadores recebeu um projeto regularizando a inclusão da empresa no Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial. Este texto também foi aprovado. E os detalhes com o líder do governo. O município lá, quando assinou os seus compromissos para receber esse investimento aqui, juntamente com o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele assumiu um período de isenção de imposto predial e territorial para a empresa. E esse período seria se eu não me engano, de 9 anos. Acontece que a empresa demorou um pouco mais para efetivamente se instalar no município de Passo Fundo e começar a ter atuação como nós vemos hoje. Então o que o município está fazendo é enviando um projeto que deveria ter sido votado ainda no ano de 2012, garantindo um período X de anos de isenção desse IPTU. E é isso que o município mandou para casa, que a gente possa avaliar o projeto aqui e cumprir com o compromisso que foi assinado naquela oportunidade. E agora vamos conhecer a proposta do vereador Aristeu Dallalana. Trata-se de um projeto de resolução aprovado por unanimidade. O parlamentar quer a criação da medalha Jarbas Sampaio Correia. O nome faz menção a um comunicador que marcou a história do esporte de Passo Fundo, através do trabalho em emissoras de rádio e televisão. Foi o maior comentarista esportivo de Passo Fundo, né? E que foi assim um ponto de partida para todos hoje que trabalham na imprensa passufundense, principalmente com respeito ao esporte, né? O esporte amador, ao esporte profissional. Então era uma coisa assim que a gente sempre pensou em fazer isso ao longo dos anos e não teve a oportunidade. A distinção será entregue aos organizadores de eventos, atletas e dirigentes que se destacam na área desportista. Entre as modalidades que serão premiadas estão o futebol de campo e de salão, o vôlei, o basquete, a bocha ou o bolão, o automobilismo, a maratona, a rústica e a corrida de rua. Essa é uma maneira simples de tu homenagear as pessoas que dedicam a vida ao esporte, né? Porque todos sabemos que esporte é vida, esporte é saúde, todas as pessoas envolvidas no esporte, 90% trabalham com o coração, trabalham para o bem dos outros, né? Não é para o bem próprio. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. Nos casos de princípios de incêndios, é sempre importante a utilização de um extintor adequado para cada classe de incêndio. Extintores de pó químico para produtos da classe B, os líquidos inflamáveis, ou classe C, os princípios de incêndio em equipamentos elétricos energizados. Extintores de água são utilizados sempre em classe A, ou seja, os materiais sólidos, papel, plástico, borracha, couro, tecidos, enfim, madeira, os materiais sólidos, se utiliza o extintor de água. Após o combate a um princípio de incêndio, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. A UPF vai oferecer de graça um intensivo preparatório para o Enem. A intenção é esclarecer dúvidas e abordar os conteúdos das provas em 2 encontros no mês de outubro, nos dias 3 e 17. As aulas acontecem no auditório da FEAC entre a 1h30 e 5 horas da tarde. As inscrições devem ser feitas no site www.upf.br no link Eventos.
Lembrando que as provas do Enem estão marcadas para os dias 24 e 25 de outubro. Também estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos de graça pelo Pronatec. Elas devem ser feitas na Universidade Popular ou nos centros de referência em assistência social. As vagas são para cuidador infantil, pedreiro de alvenaria, aplicador de revestimento cerâmico, assistente administrativo e ajudante de obras. As aulas acontecem no SENAC e no IFSul, mas ainda não tem data de início. Outras informações pelos telefones 3316-7210 ou 3316-7212. E os integrantes do Comitê de Prevenção e Combate ao Crack participaram de uma palestra no Colégio Santa Clara, em Getúlio Vargas. Para saber como foi a experiência, nós conversamos com o vereador Sidney Ávila, presidente do grupo. A dinâmica da nossa equipe hoje, que nós temos uma rede com as entidades que fazem parte do comitê, eles têm uma qualificação muito boa de se interrelacionar com o público, e principalmente com esse público adolescente, que é difícil que eles firmem a concentração no trabalho apresentado, mas a gente vê assim a forma como é apresentada, a participação efetiva deles, a atenção, a interação dos palestrantes com eles, mostrando a realidade da droga. O Alebrante mostrando o efeito da droga no organismo da pessoa, a sequela que a droga deixa. Não é simplesmente chegar lá e falar do efeito da maconha, falar do efeito da cocaína, do crack, não é isso, é uma abordagem muito mais profunda. O pastor Fagundes, que preside o Conselho Municipal de Álcool e Droga, também tem uma vasta experiência nessa área, apresentou uma dinâmica muito boa, enfatizando que a droga, o álcool relacionado ao uso no trânsito, mostrando pessoas sequeladas, mostrando a história de uma moça que tinha uma vida ativa, que tinha uma família bem estruturada e de repente por um motorista embriagado, drogado, ela foi vítima. 2 jovens morreram na hora, no acidente, e aquela moça ficou toda deformada. Então isso cria um baque na consciência, no coração, de que realmente não vale a pena usar álcool ao dirigir, não vale a pena ser um usuário de drogas, porque as sequelas estão aí. O vereador Sidney Ávila contou que a cidade vizinha também planeja implementar um comitê nos mesmos moldes deste existente na Câmara de Passo Fundo. Estava ali, a convite da direção da escola, a secretária de Educação do município de Getúlio Vargas, e haverá, houve um desafio a ela que o poder público de Getúlio Vargas pudesse incentivar a implantação de um trabalho no mesmo formato do que há em Passo Fundo hoje através do comitê. E a própria direção da escola, os professores, eles tomaram para si a iniciativa de cobrar do executivo que implante esse comitê e esse trabalho de prevenção ao uso de drogas e álcool no município de Getúlio Vargas, porque eles também estão preocupados com o alto índice de incidência de jovens envolvidos com drogas e com alcoolismo na cidade de Getúlio Vargas. Os integrantes da CPI da Codepas também estiveram reunidos nesta semana. O presidente do grupo, que está apurando o sucateamento da frota de ônibus, informou que a companhia não respondeu o pedido de informações. Paulo Necli disse então que um prazo já foi dado. Nós fizemos o requerimento, né, solicitando as informações, documentos lá da companhia da Codepas, né, e não chegaram ainda, porque nós pedimos uma série muito grande de documentos, né, então nós estamos aguardando. O prazo, nós esperamos que nos próximos 10 dias aí, chegue até a comissão, até a nossa comissão, a CPI, né, o que foi solicitado.
tipo de informações, então, foram solicitadas? Nós iniciamos assim com o balancete dos últimos 5 anos, né? Número de linhas, número de ônibus, situação, número de motoristas, número de colaboradores, enfim, uma série de quesitos. E o vereador Pedro Danelli transformou um projeto de lei em indicação. Confira. No ano passado, nós fizemos um projeto de lei para que o Executivo, o Prefeito Municipal, conseguisse dar uma isenção de 50% do IPTU para todas aquelas famílias que adquiriram e vão adquirir as casas, através do programa Minha Casa Minha Vida ou através do financiamento da Caixa Federal, dando 50% de isenção do IPTU até as pessoas, até a família, a pessoa terminar de pagar o seu IPTU. Como é um projeto que não chegou no final, foi aprovado para casa, inclusive, mas chegando lá na prefeitura, a equipe jurídica entendeu que ia mexer com o recurso do município. A gente vai tirar um recurso e não colocamos da onde ia suprir aqueles recursos que tirasse do IPTU. Nesse sentido, eles vetaram nosso projeto e então foi aprovado o veto do prefeito e a gente está encaminhando como indicação, que a indicação é tipo um mini projeto, podemos dizer, uma ideia do vereador, do prefeito, para ele analisar, estudar. E a gente sabe que estamos vivendo um momento muito difícil financeiramente no município, no estado, no país, mas de repente a contribuição do município, além de contribuir com as melhorias na rua, nessas casas, ou fazer alguma terraplenagem para algum condomínio habitacional, poderia também, quem sabe, isentar 50% do IPTU dessas pessoas que, no mínimo, dariam uma prestação por ano. E está tramitando no Legislativo um documento que apoia o projeto de lei do deputado federal Jorge Silva. A matéria estende o direito à merenda escolar a todos os profissionais da educação na rede pública de ensino básico. Veja o que disse o vereador Isamar Oliveira. Já existe esse projeto tramitando no Congresso Nacional, que também estende a alimentação às pessoas ligadas à educação, aos profissionais de educação, e nós entendemos aqui em Passo Fundo de fazer uma indicação para que também aqui no ensino básico, nas escolas infantis, a Prefeitura Municipal também conceda esse direito aos profissionais de educação para que facilite a eles que não precisam daí sair da escola, ir às suas casas, retornar mais tarde. Eles já estão ali com as crianças porque há o turno integral, né? E nós entendemos que esses profissionais, se retirando, deixando as crianças, fica mais complicado o atendimento a essas crianças, porque eles terão que se afastar no horário de almoço, por exemplo. Então, nós entendemos que é um benefício a todos, principalmente à educação infantil, à educação básica do nosso município. E esta edição do Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite e um ótimo feriado.